na sopa do neném? Que tem na sopa do neném? Será que tem espinafre? Será que tem? Oiê, boa noite! Tem feijão? Que tem na sopa do neném? É dois, é três, vamos entrando! Que tem na sopa do neném? Boa noite, boa noite, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos! Será que tem galinha? Será que tem? Será que tem agrião? Gente, tá saindo o áudio da minha musiquinha? Acho que não tá não, porque eu tô com o microfone. Que tem na sopa do neném? Então eu vou cantar. Vocês não estão escutando a música que eu tô pondo, eu vou cantar. Será que tem Boa noite, boa noite, boa noite pra todo mundo. sorvete? Aê, que saudade! Oi, 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 que tanto de oi, que tanto de mensagem gostosa! Oiê! Vamos ver, todo mundo por aqui. Socorro, Tati, Gisele. Aê, que bom, Carla. Mamãe da Ju. A mamãe da Ju. Eva! Gente, sejam todos muito bem-vindos. Que alegria, que saudade que eu tava desse momento com vocês. Que maravilha poder falar novamente, poder pensar em como que foi essas férias tão grandes. Poder pensar em como a gente pode ajudar no dia a dia, como a gente pode contribuir com essa rotina das nossas crianças. Vamos chegar, vamos esperar o povo chegar, que a noite hoje é nossa, tem muita coisa pra gente trabalhar. O caderninho da Tia Amanda hoje tá bombástico, tá? Muito recheado, muita coisa. Só me responde, o áudio tá ok? Tá todo mundo me ouvindo direitinho? Tá tudo certo? Me responde, todo mundo. Oiê, oi, Paula. As lives são as suas. Que bom, Mariana. A estereotipia da pessoa. Que alegria, que bom. Obrigada. Então o áudio tá tudo ok. Oi, Dani, que bom, obrigada. Marcelo, áudio perfeito. Que bom, que bom, que bom, que bom, que bom. Oi, Ju, para tudo. Helena, a tia Amanda te ama. De montão. Gente, a Helena fica lá do outro lado esperando pra tia Amanda conversar com ela. Então, pelo amor de Deus, Helena, a tia Amanda te ama. Muito, muito, muito. Ouvindo bem, tudo perfeito, que bom. Todo mundo entrando. Me conta como é que foi essas férias, como é que foi tudo, tá todo mundo bem, tá todo mundo tranquilo. Gente, a tia Cris entrou, oi tia Cris, boa noite, seja bem-vinda. Tia Cris que trabalha com a gente. Vamos lá? A doutora Murielle me falou que ia demorar alguns minutinhos só, essa agenda super corrida, a gente se organizando para oferecer o melhor para vocês, para poder estar aqui, para conversar, para falar sobre esse tema tão polêmico, todo mundo espera e deseja tanto. Conversar sobre alimentação é algo muito sério, impactua de forma muito significativa na realidade das nossas crianças, no dia a dia delas, não só das crianças com TEA, mas sobretudo das crianças dentro do espectro. Muito tem sido falado hoje em dia, muito tem sido pesquisado também, graças a Deus, e cada dia que passa a gente tem mais respaldo sobre tudo isso, mas a gente também tem muita polêmica, muita especulação. Oi, linda. Né? Oi! O que pesquisar, qual profissional procurar, a gente vai falar muito sobre tudo isso, então vamos acalmando os nossos coraçõezinhos. Porque aqui é o momento para a gente contribuir de verdade com aquilo que a gente pode, retirar as nossas dúvidas, tá bom? Podem mandando, o Davi tá aqui, vai ler tudo pra gente, como sempre. É extremamente necessário pra mim, a parte.
que bom, Pati. É pra gente mesmo, tá Boa bom? noite, Theo, amada. Ai, que delícia. Gente, vocês não sabem a saudade que eu tava. A Tati entrou também? Tava com muita saudade. Tati! Tati, renasci no azul. Gente, a Tati ia vir participar com a gente aqui mesmo, do meu ladinho. Só que ela não conseguiu. Da próxima ela vem, tá bom? O Bernardo tem seletiva severa. Amo seu pingente. De onde Gente, esse pingente, para tudo. Esse aqui é outro, ó. Deixa eu mostrar bem de pertinho. Eu não sei se tá dando pra ver, tá dando reflexo. Ele tem até uns brilhozinhos. Olha que lindo. Essa partezinha aqui, ele tem a sequência do quebra-cabeças, tá vendo? É a Tati do Renascido Azul que tá aqui. A Tati do Renascido Azul tá aqui com a gente. Olha ela aí, ó. Ela que vende. Entra em contato com ela que ela tá mandando pra todo o Brasil. E o precinho é inacreditável. Vocês vão ficar impressionados. Tá bom? Tudo feito com muito carinho, com muito amor. Então, entre em contato com ela. Juntos nós somos mais fortes. A gente tem que ir se unindo, né? Para divulgar tudo isso, para mostrar que nós estamos aqui e também para nos fortalecer. Tá bom? Vamos esperar aí a doutora Muriele. Tá aí. Oi, mamãe! Mamãe Coach Azul, gente. Nossa querida Lorena Braga tá aqui com a gente. É uma honra muito grande. Dos meus amados gêmeos, da nossa amada Juju. 3 crianças dentro do espectro. E eu já vou avisando pra vocês que logo teremos live com a Mamãe Coach Azul. Já estamos programadas, tá bom? Logo, muitas trocas de experiências aqui nesse Insta. Logo, pra que a gente possa falar sobre esse dia a dia. Você é um amor, tia Amanda. Ah, eu que amo esses meninos. Louca nesses meninos demais. Então, o que eu queria? Tem muita gente nova, graças a Deus. Muita gente me procurando, sabendo mais informações. Tô todo mundo ciente aí das histórias dos óleos essenciais também. Então veio muita gente pra nossa família e eu agradeço de coração por tudo isso. Então eu queria rapidinho me apresentar de forma rápida para quem está aqui pela primeira vez. Amanda Vilela, terapeuta ocupacional, certificada pela Universidade do Sul da Califórnia em terapia de integração sensorial e trabalho especificamente com desenvolvimento infantil e de forma bem específica com crianças, indivíduos dentro do transtorno do espectro autista, tá bom? E nós temos essa live semanal para falar sobre dúvidas, sobre questionamentos, sobre os principais temas que impactuam na rotina dessas crianças, na evolução, no desenvolvimento, nas atividades básicas de vida diária. E cada vez a gente vai trazer mais convidados, mais informações de qualidade para que a gente possa evoluir e auxiliar de forma significativa na rotina de vocês, no dia a dia de vocês. Tudo com muito carinho, com muito amor. Davi, faz favor, vem cá, por favor, para ver se é a Muriele. Nosso auxiliar de todos os dias. Bora. Aqui, por favor. Bom. Vamos Não. ver pelo menos o que tem. Visualizar aqui, ó. Do lado direito. Sobe. Mas, se ela tivesse entrado, você podia fazer essa situação. Eu acho que ela não entrou ainda não. Gente, a doutora Muriele me avisou que ela iria ter um probleminha, que ela ia demorar alguns minutinhos, então a gente tá aguardando ela, tá? Vem, minha linda! Cadê tu, mulher? Tá bom. Vamos esperando aqui mais um pouquinho, tá? Só uma correção que eu quero fazer. Pode ler. Não? Não, pensei que era ela aqui, mas não é não. Ah, tá bom. Gente, nós vamos falar então sobre a real influência da alimentação. A dieta sensorial é diferente da dieta alimentar. E a gente precisa falar sobre isso. Vocês me perguntaram muito isso nos comentários. Porque a Muriele fez um stories falando que quem tivesse dúvida era para trazer os comentários pro meu feed. Aí vocês perguntaram sobre a dieta sensorial na live sobre alimentação. A dieta sensorial é um conjunto de estratégias e recursos que nós utilizamos dentro da proposta sensorial, não na proposta alimentar, tá bom? Então são esse conjunto aí de atividades, de propostas, que é idealizada, que é planejada, que é articulada para as nossas crianças, mas dentro do planejamento sensorial, da relação entre os sentidos, entende?
E não necessariamente dentro da alimentação. Nós chamamos de dieta porque tem uma sequência de atividades que têm que ser realizadas, dos recursos que têm que ser realizados, inclusive com horários ideais, com a quantidade de vezes, com a quantidade de inputs que a gente chama, que é estímulos. Então é uma dieta porque ela tem uma sequência a ser seguida, mas é a partir de uma base sensorial e não alimentar, tá bom? Tem que ser feita por um terapeuta ocupacional certificado em integração sensorial. Amanda, minha filha vai fazer 4 anos e só come frutas amassadas, não consegue pegar com as mãos. Entendi. Nós vamos fazer novamente uma live especificamente sobre seletividade alimentar, porque eu percebo que vocês ainda estão com muitas duvidazinhas, tá bom? Deixa eu ver aqui, teve mais solicitação, deixa eu ver se é a Muriele... Não, acho que ainda não, né? Não. Só um pouquinho. Não, está descendo. Não. José Ribeiro. Aqui, Dani, novamente. Não? Cancela aí baixo, preto. Ótimo. Tá bom? Então, o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar especificamente sobre o autismo, sobre como a alimentação influencia ou não influencia, é verdade, é mito, o que a gente deve acreditar, o que a gente não deve, qual profissional deve procurar, quais são os exames que o médico idealiza. O legal da doutora Muriele, gente, é que ela é psiquiatra da infância e da adolescência. Então, é aquilo que a gente mais precisa. É o profissional que entende efetivamente do autismo, né? Que estuda toda essa estrutura fundamentada mesmo no autismo, que trata isso, que tem esse olhar clínico. Eu costumo dizer que eu sou apaixonada pelo olhar do psiquiatra infantil, porque parece que ele consegue compreender de forma clínica mesmo que as nossas crianças vivem dentro da área médica. É muito difícil a gente conseguir ver isso, porque reconhecer o que essas crianças passam na prática não é fácil mesmo. E o psiquiatra infantil da infância e da adolescência, ele tem muito esse olhar, eu percebo isso no consultório todos os dias. No entanto, que quando os pais chegam com dúvida, Amanda, qual médico eu procuro? Eu sempre oriento um psiquiatra infantil. Procure na sua cidade, na sua região, um psiquiatra infantil da infância e da adolescência, porque sem sombra de dúvidas, o olhar deles é mais aprimorado, é mais específico para essa realidade clínica mesmo do autismo. É o que eu vejo na minha realidade do consultório. Então, o legal da Muriele é isso, da doutora Muriele é isso. Esse olhar específico para essa realidade. Perdão, será nutróloga? Então, eu me equivoquei. A Muriele não é nutróloga. Ela trabalha com abordagens, olha aí no meu post, por favor, desculpa. Lá no feed. Já posto pra vocês, só um minutinho. Eu falei errado no Stories, mas eu fui lá no feed e corrigi. Deixa eu ver aqui se já apareceu mais alguma coisa dela. Então, além da gente falar sobre o autismo, além da gente falar sobre essa base alimentar, como isso influencia no dia a dia dessas crianças, sim, o que a gente tem de principais pesquisas, o que a gente pode realmente confiar. Com abordagem integrativa. Com abordagens integrativas que ela trabalha. Além de tudo isso, a gente vai falar também sobre os principais exames que são necessários para a gente compreender se existem mesmo alergias, se não existem. E outra coisa, as restrições alimentares, elas têm que ser feitas para todas as crianças com autismo ou não? A individualidade de cada criança tem que ser respeitada? A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. A gente vai falar também sobre as dietas. Como são feitas dietas alimentares, nesse caso, dentro do TEA. E a gente vai falar também um pouquinho mais sobre seletividade alimentar. E, claro, sobre como tudo isso auxilia no processo de estimulação, nas terapias. E também no dia a dia, como tudo isso influencia na rotina. Como isso vai impactar naquilo que a gente mais precisa, que é a rotina dessas crianças, tá bom?
Tá travando muito. Tá travando? Não deve ser na internet deles. Ué, pra mim não tá não, gente. Será que aconteceu? Tudo ok. Será que cadê a Muriel, Davi? Será que você tá pelo 3G? Tá travando? Travando, gente? Tá Conversa travando. comigo. Mas aqui não, tá funcionando, tá ok. Confere. Tá tudo bem agora? Não, a caixa trava, mas volta rápido. Oiê, voltou, galerinha? E aí, voltou? Voltamos? Estamos aqui? Todo mundo comigo? Ai, que bom! Que bom, que bom, que bom! Que maravilha! Ó, enquanto a Muriel não entra, vamos falando sobre seletividade alimentar então? Vamos começando? Aí quando ela voltar, a gente já falou sobre isso, a gente volta se for preciso. Tá? Então vamos lá. Seletividade alimentar. Quando a criança demonstra uma dificuldade específica em ingerir algum tipo de alimento e ela faz alguma restrição, nesse caso eu estou falando para vocês de uma base sensorial, tá bom? É com isso que eu trabalho. A gente tem outras bases, tem bases fonoarticulatórias, por questões anatômicas, por um posicionamento anatômico, tudo mais. Tem uma base muito relacionado ao comportamento também, mas no nosso caso, por questões sensoriais, está relacionado, na maioria das vezes, pelas questões visuais desse alimento, pelas questões táteis, pela textura, pelo cheiro, por tudo aquilo que é apresentado dentro dessas vias sensoriais quando a gente traz esse alimento para essa criança. Então, quando a gente pensa em oferecer essa nova proposta, a gente sempre tem que pensar em oferecer algo que essa criança goste. Ou seja, esse gostar, quando eu digo gostar, eu estou falando gostar porque é algo que vocês compreendem. Mas eu estou querendo dizer, de forma voltada para a integração sensorial, aquilo que é aceitável para ela. Aquilo que ela busca, aquilo que ela se modula. Então, quando eu penso nas questões sensoriais da alimentação, Amanda, como que eu sei se essa criança está tendo seletividade alimentar relacionada a sistemas sensoriais? Por exemplo, quando ela faz gag é a ânsia de vômito, pelo cheiro da comida, ou quando ela olha para a comida e muda o posicionamento dela. Igual tem uma criança que a gente está no consultório, que a gente está tendo muita dificuldade, porque quer comer toda vez em 2, 3 pratos. Se eu tenho arroz, tem que ser o arroz em um prato, o feijão em um prato, a carne em outro prato, a salada em outro prato, para não misturar os alimentos, por uma proposta visual. Então, eu preciso entender que essa criança está tendo esse tipo de comportamento por uma proposta visual. Porque enxergar aqueles alimentos juntos para ela é aversivo. Literalmente, ela tem nojo, para vocês entenderem assim. Então, é por uma proposta sensorial. Quando eu penso também nas texturas, por exemplo. E aí, eu já explico para vocês o porquê que dentro da integração sensorial a gente trabalha com tantas texturas aversivas. A gente escuta muito de muitos pais, por exemplo, mas por que esses meninos têm que ficar pegando nessa geleca toda? Por que esses meninos fazem tanta slime? A gente escuta muito isso. Por que esses meninos trabalham com tantas texturas dentro desse consultório? Esses dias eu escutei de uma mãe assim, minha filha, relaxa, você não vai precisar pegar nisso na sua vida, nunca na sua vida que eu vou dar uma geleca dessa pra você pegar. O que vocês precisam entender é que se eu não encosto em uma textura que é aversiva, eu também não vou querer comer. E os nossos alimentos são aversivos. Né? Se a gente for pensar numa clara de ovo, se a gente for pensar no feijão, se a gente for pensar na maioria dos nossos alimentos, são pastosos, são aversivos. Então, quando a gente pensa em seletividade alimentar, sim, a grande base é sensorial.
tá? Então é por isso que a gente pensa, quando a gente pensa em seletividade alimentar, a gente pensa sim em integração sensorial e precisa sim de um terapeuta ocupacional que trabalhe com integração sensorial, tá bom? Preciso que vocês entendam isso. E aí, Amanda, por onde eu começo? Primeira coisa, nós não pulamos refeições. Nós não cedemos às aversões das nossas crianças, porque ele não quis um dia, porque ele não quis do outro dia, porque ele não quis no terceiro dia. Outro ponto muito importante que eu preciso que vocês se lembrem, eu já falei isso em alguns outros momentos. Eu queria que vocês fossem anotando. Quem tem dificuldade com seletividade alimentar, eu já falei que a gente tem uma live que tá lá no YouTube, que ficou muito legal, mas aqui também a gente tá pondo dicasinhas que são interessantes. Eu queria que vocês fossem pensando nisso. O que o seu filho vai comer e o horário que ele vai comer, quem decide é você. Amanda, que difícil! Como assim? Se eu tô tendo dificuldade, se o menino não tá comendo nada, como que você me coloca uma demanda desse tamanho, meu Deus do céu? Isso mesmo. O que ele vai comer e quando ele vai comer, quem decide é você. O que eu tô querendo dizer? Tá no horário do almoço. O horário, quando? Já estamos definidos. E ok, então quem vai colocar o prato é você. É você que vai decidir se ele vai comer a verdura, o arroz, o feijão, o que você vai pôr, tá bom? Quando e o que é você. Agora, se ele vai comer e quanto ele vai comer, é ele que vai decidir. A gente sempre começa colocando uma grande quantidade do que ele gosta, para que seja familiar, para que seja aceitável para todos esses sentidos. A gente observa o ambiente ao nosso redor. Se não está desregulando essa criança, não adianta você querer que seu filho coma, se tá todo mundo gritando ao redor, se tá um barulho muito alto na cozinha, se tá um cheiro muito forte que é insuportável para ele, se você tá apressado do lado dele esperando que ele vá para a escola, se tá tudo desorganizado ao redor. Infelizmente, tem que ter uma rotina para que isso aconteça de uma forma mais estruturada também. E dentro desse contexto, é preciso que ele possa pegar no alimento, é preciso que ele possa sentir o cheiro, é preciso que ele possa realmente explorar tudo aquilo, é preciso que seja reforçado as mínimas atitudes que ele teve de pelo menos encostar em um grãozinho de arroz se ele não come arroz. É preciso que você ofereça um modelo para ele, comendo na frente dele aqueles alimentos que para ele é aversivo. Porque se a mãe não come, como que ele vai comer? Como que ele vai se sentir estimulado para passar por esse momento se ele não recebe esse estímulo, se ele não recebe esse modelo? Então, nós precisamos oferecer modelo, nós precisamos ter rotina, nós precisamos entender o tempo dessa atividade. Uma reclamação que eu tenho recebido muito, inclusive a gente nós fizemos um grupo de 2, 3 mães no consultório essa semana para falar sobre isso. As crianças não conseguem hoje parar para sentar à mesa. É uma dificuldade muito grande que a gente tem para trabalhar a seletividade alimentar, porque as crianças não sentam. Normalmente é uma busca proprioceptiva que as crianças têm. Quem me segue há um tempinho já sabe o que é propriocepção. Já sabe como isso influencia nas nossas crianças com TEA e como influencia na habilidade deles de aprender um novo repertório. Então, se o seu filho está andando o tempo todo, se ele busca por movimentos o tempo todo, como que você vai conseguir fazer com que ele fique parado na sua frente comendo algo que para ele é aversivo? Me responde. Vai ser impossível. A gente precisa regular essa criança sensorialmente de todas as outras formas para que depois eu possa realmente oferecer algo para ele e ter uma resposta adequada. Então, Amanda, segredinho. Se o seu filho tem buscas proprioceptivas e estão atrapalhando ele no momento da refeição, dá-lhe atividade proprioceptiva antes da refeição. Amanda, eu não tenho um jump em casa, eu não tenho um parquinho, eu não tenho algo que eu possa pôr ele para fazer uma propriocepção, uma atividade de impacto. Gente, propriocepção eu trabalho através do impacto nas articulações. Gente, atividade de sombra, que a gente chama. Segura na mãozinha da criança, vamos correr pela casa por 10, 15 minutos antes do almoço. Gastar energia, literalmente.
para que na hora que ele sente, ele esteja mais modulado. Esse nível de excitação esteja mais regulado. Aí a gente vai conseguir propor uma atividade mais controlada. E, claro, uma rotina alimentar. Não adianta nada você chegar com a criança na mesa empantufada de comida, né? Que você deu em todos os outros momentos. Tem que ter uma rotina com horários para alimentação, para que o horário que ele chegue na mesa, ele esteja com vontade de comer. Então, a gente precisa trabalhar essa rotina, esse trabalho em consultório, para que essa criança vá se habilitando, se acostumando com essas diferentes texturas, com essa realidade, com essas diferentes texturas. Ó, a doutora Muriel aí com a gente! E aí, todo esse preparativo que eu falei, estruturar esse momento, oferecer esses modelos para que ele vá aceitando. Aê, mulher! Gente, socorro. Socorro de coelho. Será que a MT perdoa a multa de quem vai correndo para trás de gelade? Não sei. Deixa eu organizar aqui. Seja muito bem-vinda, minha linda. É um prazer ter você com a gente. Todo mundo aí já aguardando. Imagino. Nós já fizemos uma antecipação aí sobre seletividade alimentar. Aproveitamos o momento para falar um pouquinho sobre isso. Ok. Ah, Michele de Salvador, um beijo, Ai, minha flor. Gente, 25 e 26, 26 e 27, estou em Salvador, uma delícia. Chegou. E aí, meu bem? Tudo bem? Deixa eu ver quantas Tudo pessoas. ótimo. E você? Oi, gente! Tem mãe de paciente meu aí? Manda oi. E aí, tem gente? Com certeza. Eu corri tanto. Esse negócio tá baixando o áudio aqui sozinho, Davi. E aí, começou? O que começou? Começou, Pergunta, estamos te esperando. Já fiz uma breve apresentação sua. Ok. Ok. Já Então, posso me te apresentar apresentei. do meu jeitinho aqui? Tá ótimo. Oiê! Que bom, muito bom receber esse carinho. Então, gente, eu sou psiquiatra. Sou psiquiatra geral. Depois me especializei em infância e adolescência. E, obviamente, fui para o mundo do autismo. E eu sempre conto essa história para os pacientes porque eles geralmente não entendem como que uma psiquiatra vai começar a fazer o que eu faço. E a história era que, na residência, eu ouvia sobre as outras abordagens, eu via pacientes tendo os resultados, mas ninguém acreditava e, obviamente, meus supervisores também não incentivavam, porque era algo relativamente novo, mas eu quis ir, eu quis entrar, eu quis saber. E o bom foi que, quando eu saí da residência e comecei a trabalhar, a ter meus pacientes, meu consultório, eu fui vendo os resultados. Eu fui colhendo os frutos, obviamente eu fui indo atrás, porque parece que quanto mais você recebe conhecimento, mais você sente que você não sabe nada e você precisa estudar muito. E, obviamente, eu fui indo atrás, né? E hoje o que eu faço, basicamente, é tentar identificar adequadamente, com objetividade, o porquê de determinado comportamento, né? Os pacientes já estão cansados, tanto adultos, de irem a médicos, enfim, e serem simplesmente medicados com drogas que têm uma função de modular um sintoma. É uma agitação, é uma tristeza, é uma hiperatividade, é uma inquietação, mas o questionamento de onde vem isso não se faz. E aí é onde a gente tem que voltar para entender, no caso do autismo, né, quais são os sintomas que estão envolvidos nisso e de onde pode estar vindo a origem, a causa desses sintomas, né? E aí a gente entra, que é o nosso tema hoje, né, que é alimentação, né? Sim. Eu queria fazer um adendo aqui muito importante, muito importante. Por favor, a Durante casa é faculdade- sua. Obrigada, obrigada.
Durante a faculdade de medicina, explicando para as pessoas, né? Eu quero dizer para vocês que, infelizmente, nós médicos não somos ensinados a estudar sobre alimentação, sobre dieta. A gente não é ensinado. Apesar de que a gente, durante o internato, o nosso item número 1 da prescrição dos pacientes é determinar lá qual a dieta que ele vai receber. Então, como que eu vou prescrever uma dieta se eu não tenho a mínima noção sobre alimentação, sobre nutrientes, sobre nada? Entendi. A gente recebe uma ideia muito básica disso no começo da faculdade, quando a gente estuda principalmente bioquímica. E bioquímica, gente, é basicamente como o corpo funciona. Por exemplo, para que você tenha atenção, para que você consiga aprender algo, você tem que primeiramente ter atenção. Você tem que estar concentrado, parado, sem estar inquieto, mexendo em várias coisas para que você consiga aprender. Você tem que estar com um humor estável, ter dormido bem, ter se alimentado com alimentos adequados. Então, para que a gente chegue no objetivo final, que é atenção, eu tenho que ter feito muita coisa antes. Muita coisa o meu corpo precisa para realizar esse processo. E é isso que a gente estuda. Ao invés de chegar lá na frente e dar, por exemplo, uma Ritalina, que é um medicamento que concentra, por que não tentar investigar o porquê que essa criança ou adulto naturalmente não está tendo atenção? Inclusive, atendi uma paciente hoje. A menina não para 1 minuto no consultório, toma 5 medicamentos, mas eu fui conversar com a mãe, de manhã ela come leite com Toddy e açúcar, mais pão. É uma carga de açúcar tão grande que, obviamente, essa menina vai ficar quicando. Ela vai ficar quicando. A gente ficaria. É muito açúcar. E aí, o que acontece? As pessoas querem que eu medique essa criança com Ritalina, com risperidona. Não, mas é muito mais básico do que isso. Eu tenho que corrigir a dieta dessa criança. E aí, obviamente, eu identifico isso, explico para a família, e aí quem entra em ação? A minha nutricionista. E aí a importância delas. Porque gente, para tudo! Nós para não estamos habilitados para fazer. Né? A gente não está habilitado. A gente não está habilitado para fazer Escuta, dieta, pelo amor de Deus! Para montar cardápio. A gente não está habilitado para isso. Mas a gente tem a obrigação de identificar se existe algum fator alimentar, nutricional, equipe multi, dietético, né, minha linda? Que você consiga tocar nessa família e falar, olha, procurem um Nutri ou procure a minha Nutri. Até porque a gente sabe que o peso da palavra do médico é muito importante. Se o médico fala, olha, eu preciso de uma Nutri, a família vai falar, poxa, se a doutora falou, quer dizer que realmente precisa. E aí, obviamente, vai ter muito mais força para que eles queiram ir lá no Nutri e queiram realmente fazer o que ele vai prescrever, porque a gente ainda coloca força, dá certo, acredita, confia. No começo é difícil, a criança não quer porque ela está viciada naquele alimento, mas acredita, eu estou aqui com vocês, nós vamos fazer juntos. Se a criança agitar, a gente entra com alguma coisa para diminuir a agitação, obviamente que não é químico, aqui não tem nada químico, porque a gente tem outros recursos e é disso que a gente precisa. Que maravilha, Muriel. Nossa, eu fico muito, muito feliz de ouvir isso. E outra coisa que eu tenho para falar é que a Muriel também encaminha muito esses pacientes para a gente também, né? Para ter esse olhar um pouco mais direcionado também para todas essas necessidades funcionais também dessa criança. Eu costumo dizer, minha linda amiga, que é assim uma junção de forças. Né? É uma força-tarefa que a gente tem. Onde cada um oferece aquilo que pode, aquilo que consegue, oferece o seu melhor e devagarzinho a gente vai conseguindo alcançar os nossos objetivos. Sim. Eu tenho, inclusive, no consultório, meus pacientes sabem, né? Eu tenho uma árvore desenhada no consultório. E aí eu brinco com os pacientes que o nosso cérebro, ele é como se fosse os galhos e as folhas das árvores. Quando a gente trata uma criança autista, com déficit intelectual, com TDAH, o que eu entendo? Eu entendo que eu tenho que melhorar a cognição dessa criança. Então, o que eu tenho que fazer? Aumentar a quantidade de galhos e folhas.
O que as terapias são? TO, fono, psicóloga. Elas são como o sol. Elas vão estimular essas folhas, esses galhos. Mas o que é a nutrição? Né? Essas sinapses. Mas o que é a nutrição? O que deveria ser o acompanhamento médico dessas crianças? É o chão. É como esse solo está adaptado, hidratado, como é que está a água, o adubo, o fertilizante, se tem agrotóxico, se não tem, se está capinadinho. Se não, gente, você pode colocar sol nessa planta tanto que quiser. Ele não vai crescer. Esses galhos, esses ramos, essas folhas não vão crescer. Essas sinapses não vão se formar por mais que você estimule. Cadê a água? Cadê o nutriente? Cadê a vitamina dessa planta? Ela não vai crescer. Então, é realmente um trabalho em conjunto. Em conjunto. O autismo, ele veio, gente, para quebrar todos os paradigmas da medicina, das terapias, de tudo. Um autista é um tratado de clínica médica inteiro na sua frente. Com certeza. E como a gente sabe, como essas demandas saem no dia a dia, né? E aí, Muriel, tem um monte de pergunta aqui que eu queria ver com você, assim, alguns pontinhos. Por exemplo, que os pais perguntam, que surgiu, e eu queria tirar essas dúvidas com você. Quais os principais exames para entender a partir desse olhar nutricional, né? Que o médico pede quando o paciente vai até vocês? Ok. Então, assim, depende muito, obviamente, da abordagem, né? Nós que enxergamos o autismo com outro olhar, a gente vai sempre tentar pensar nas possíveis causas daquele comportamento alterado. Quero frisar aqui que a gente entende a existência do autismo. Nós consideramos que o autismo é sim uma neurodiversidade. Agora, uma criança que se bate, que grita, que morde, que é agitada, isso não é admissível. Porque se esse cérebro está perturbado desse jeito, gente, alguma coisa está acontecendo aqui dentro. Isso não é só o autismo. Tem algo a mais para estar acontecendo, né? Tanto que cada autista é de um jeitinho, porque cada um tem realmente um gatilho diferente. Uns são o alimento, outros são o intestino, outros são as gripes. Quando gripa, piora muito. Quando toma corticoide, piora muito. Então, você vê que cada um tem um gatilho especial. Então, analisar essa história, como foi a gestação, se amamentou, se usou muito antibiótico, isso já nos direciona para exames. Graças a Deus, quase todos têm plano de saúde, então a gente consegue pedir muitos pelo plano. Sempre exames básicos para a gente investigar deficiências de vitaminas, gente. Hemograma, vitamina B12 importantíssima, ferro, ferritina, ácido fólico, homocisteína, que é muito importante, vitamina D. O que eu quero dizer é que muitos exames não são para curar o autismo, é para você deixar aquele corpinho mais saudável. Como é que eu quero que essa criança aprenda 1 milhão de habilidades que já estão em atraso se eu não dou vitamina para essa criança? Não vai! E aí eu tenho que entender, inclusive, que dentro do autismo, todos têm uma dificuldade muito grande em fazer detox. O que seria esse detox? É o que... nós entramos em contato com porcarias o dia todo. Produtos químicos, água contaminada, medicamentos. E quem joga isso para fora é nosso sistema linfático, nossos rins e nosso fígado. Só que se eu tenho eu consumo muito essas coisas, obviamente meu sistema todo de drenagem vai estar o quê? Sobrecarregado. Vai ter muita coisa para eu jogar fora. Só que cada vez que meu fígado quer jogar alguma coisa fora, ele usa muito as minhas vitaminas. Então, se eu tenho que jogar muita coisa fora, eu tenho que ingerir muitas vitaminas, porque elas estão sendo todas utilizadas. Por isso a gente suplementa essas crianças, porque elas precisam realmente de uma dose a mais. E isso vai contra a medicina tradicional. Porque o médico tradicional, ele olha o exame, aí ele olha lá. Não, tá dentro do valor de referência, então tá normal. Gente, peraí, vamos analisar um dado, por exemplo. Vitamina B12, quando você dosa, tem alguns laboratórios, né, de valor de referência de 300 a 900, né, mais ou menos por aí. Então, quer dizer que quem tem uma vitamina B12 de 300 tem a mesma saúde de quem tem 900? Entendi.
Não faz o menor sentido. Discrepância. É uma diferença muito grande. Então, obviamente, analisar cada caso com a atenção que é merecida. Mas, assim, coisas básicas. Sempre exame de fezes. Sempre. Sempre o 3 amostras, cultura de bichinhos, porque essas crianças têm bicho que estão escondidos. Não são todos os exames de fezes que pegam os bichinhos dessas crianças. E sempre também para avaliar como que está a qualidade da digestão, que chama-se coprológico funcional. Porque a gente vai ver se essas crianças têm uma boa digestão, que nos autistas quase nenhum tem. Infelizmente. Inclusive, Então, tem sobre um essa destaque digestão. aqui. Inclusive, tem um destaque aqui no meu Instagram, que está escrito TEA/enzimas, que eu falo muito dessa questão da digestão. Mas, obviamente, nós estamos aqui para isso. E eu falo de novo. Era sobre a digestão mesmo. Esse processo digestivo, ele é diferente mesmo, né, doutora? Isso, e por vários fatores. E aí, o primeiro deles que eu gosto de lembrar é a nossa digestão. Gente, quando você pega um tratado de fisiologia e você vai ver a parte de digestão, dá até um desespero, porque são muitas páginas para a gente entender o tanto que isso é complexo. E o que eu quero dizer é a nossa digestão, ela começa no cérebro. Porque só do fato da gente saber que está se aproximando o horário de comer, que a comida está na mesa, o nosso corpo já está se preparando para digerir os alimentos. E aí eu quero lembrar que num autista, eles têm rotina, por acaso? É difícil demais colocar rotina num menino desse, porque a família está toda doida. Põe o menino no carro, leva para uma terapia, leva para outra e come no carro. Então, essa rotina fica quebrada, né? Os referenciais ficam quebrados. Além disso, a produção adequada de ácido clorídrico e das enzimas digestivas depende de um bom eixo neuroendócrino. Ou seja, eu tenho que ser uma pessoa calma. Não é à toa que pessoas estressadas digerem mal, são mais obesas, têm mais distensão, mais arrotos, porque o fato de eu estar estressado altera toda a minha digestão. E aí, quando a gente vai ver, os autistas são todos crianças no basal estressadas, porque elas são agitadas, elas são inquietas, elas são hipersensoriais ou hipossensoriais e têm que ser muito estimuladas. Ou seja, todo esse eixo que depende de um equilíbrio, ele está alterado. Então, a digestão já começa a estar alterada aí. E aí, quando essa criança come, a gente tem vários fatores. A própria produção de ácido que pode estar reduzida, tanto pelo que você consome, quanto por uma condição. E assim, só uma observação. Quando ela consegue se alimentar bem, né? Porque a gente estava falando aqui, enquanto você chegava, a gente estava falando sobre seletividade alimentar. Porque na maioria das vezes a gente não consegue oferecer uma alimentação adequada por base sensorial mesmo, porque eles não aceitam. Então, se a gente tivesse uma alimentação adequada, já seria difícil. Ainda mais nesse contexto que a gente não tem. Pois é, e aí nesse contexto em especial, entra algo muito importante. Porque assim, a sensorialidade, a gente tem que entender que ela, na verdade, é uma alteração neurológica. Sim. Não é normal que você coloque algo na boca e você recuse, você tenha um asco ou você não queira. Não é normal, a gente não pode entender que isso é normal. Então, a gente tem que entender que o cérebro está alterado. Alguma coisa está fazendo com que esse cérebro não esteja ali se desenvolvendo. Outra coisa importante, a gente tem na seletividade um item importante que chama-se vício. A maior parte dos autistas são seletivos porque eles estão viciados no que geralmente é oferecido para eles. Então, nós temos que investigar qual é a rotina alimentar dessa criança e o que possivelmente está gerando vício. O que geralmente eu sempre converso com a Nutri e falo, vamos tirar esse alimento. Todas as vezes que a mãe fala assim, doutora, sem isso ele não fica. Ou então, doutora, ele come 4 bananas todos os dias. Eu falo, a banana é a primeira que eu vou tirar. Então, porque, esse é o próximo passo que eu ia te perguntar. Gera o vício. É a que mais gera o vício. É o próximo passo que eu ia te perguntar. Restrições alimentares. Essas restrições que são feitas, né? Dentro desse processo de dieta. Essas restrições. Por exemplo, a retirada do glúten,
da lactose, da caseína, elas têm que Certo. ser feitas para todas as crianças com TEA ou não? Ok. Delicado, né? Delicado. Pergunta delicada. Vamos lá. Então, assim, quando eu O entendo negócio que, aqui é para pegar é, pesado mesmo. né? Então, assim, É para quando eu entendo, colocar o dedinho lá no que eles estão precisando mesmo. mas assim, eu quero dizer que começar pela dieta é a forma mais barata de melhorar o autismo dentro da sua casa. É muito mais barato do que muitas coisas. Até porque você come todos os dias. E se você come algo errado, você se intoxica todos os dias. E por mais que você faça todas as vitaminas, suplementos e terapias, se você se intoxica todos os dias, seu trabalho está indo por água abaixo, né? Então, assim, entrando no quesito das restrições, o que é importante? A primeira coisa em relação a restringir é entender se naquele autista eu consigo identificar qual alimento que está me gerando o vício. Isso porque alguns alimentos, eles conseguem estimular o sistema opioide. Qual que é o mais conhecido que a gente sempre fala? O leite, tá? E o leite, atenção, gente, não é pela lactose, que é o carboidrato do leite. É pela caseína, que é a proteína, ou seja, é uma bolona grande. Bolonas grandes, proteínas, devem ser quebradas. O nosso corpo tem que dar conta de quebrar essas proteínas. O que acontece nos autistas? O ácido clorídrico não é legal, ele não é liberado numa quantidade boa para fazer a digestão, e essas proteínas saem do estômago e chegam no intestino mal digeridas. Elas chegam ainda grandes, pedaçudas. É Proteína algo que mal já está digerida. assim, é algo que já está fixo. Isso acontece no autismo. Isso acontece no autismo. Isso acontece no autismo. Ótimo. E aí ainda tem um detalhe importante. Eles têm uma certa uma dificuldade em ter motilidade no intestino, né? E aí tem alguns motivos, inclusive pelo próprio alimento. Porque se o glúten e a caseína, que é o que nós mais falamos, Retira. quando eles estão pedaçudos, proteínas ainda grandes no intestino, eles mudam de nome, eles adquirem o nome de gluteomorfina e caseomorfina. A estrutura dessa proteína que ficou, ela é semelhante a um medicamento opioide. O que os opioides fazem no nosso cérebro? Nos sedam e, como consequência, nos viciam. Então, esses alimentos, quando ingeridos, principalmente a longo prazo, são sim responsáveis por aumentar a seletividade. Porque se você fica viciado, é como se você colocasse venda aqui nos seus olhos. Você só quer a mesma coisa. Um cérebro viciado é um cérebro que só olha para aquilo. Então, se eu quero fazer com que uma criança aprenda, conheça o mundo, abra os olhos, receba... É o mesmo terapias, olhar que a gente tem para a estereotipia, né? Para os hiperfocos, por exemplo. Quando a gente tem um hiperfoco, a criança está com um hiperfoco muito grande, ela tá na maioria viciada das vezes a gente tem que naquilo. retirar aquele estímulo para conseguir Exato. oferecer mais possibilidade de intervenção. Exato, exato. Não tem como eu expandir a área de interesse se essa criança está viciada. Não tem como. Então, o que eu tenho que fazer? Retirar esse elemento, né? E aí, obviamente, lá, eu até falei, né, que já estão elaborando um medicamento para autismo. E esse medicamento é baseado em quê? Enzimas. Enzimas digestivas. Porque se eu consigo auxiliar esse autista a digerir esses alimentos, quando esse alimento chegar no intestino, ele não vai estar tão grande, ele não vai ser resto de comida para as bactérias que estão lá, ou seja, não vai fermentar, ficar com a barriguinha distendida, porque se distende a barriguinha, ele sente dor, ele sente incômodo, ele chora, ele grita, ele não dorme. E o que as pessoas dizem que é? É porque ele é autista. E não é, gente, tem alguma coisa ali incomodando, tá doendo, tem gases, tem cólica. Mas se a criança sente isso, ela vai ficar mais agitada, mais inquieta, mais irritada. E aí, o que você vai dar? Você vai dar o quê? Risperidona? Mas não é risperidona que tem que dar. Tem que entender de onde é que vem isso. E é isso que nós estamos chamando a atenção. Não são autistas, são crianças.
São É agora o crianças que devem ser oposto vistas como disso. crianças. Quando isso é regulado, né? Vamos pensar quando isso é regulado, quando isso é trabalhado, Aí né? sim, E aí eu posso falar. A gente tem alguns pacientes em comum e vocês não têm sim. noção do cuidado da Muriele com esses pacientes, da atenção que ela oferece para essas crianças. E eu posso dizer de uma forma muito particular, gente, de verdade, assim, são os pacientes que eu tenho com o melhor prognóstico. Com o melhor prognóstico são esses pacientes que têm esse acompanhamento. Eu digo isso assim com todo o orgulho do mundo, com toda a sinceridade do mundo. E os pais que estão me ouvindo sabem quem são. Porque são aqueles pacientes que respondem bem aos estímulos, que têm mais facilidade para se regularem diante das propostas terapêuticas, que vão melhor na escola, que recebem melhor essas propostas, Que a que gente consegue respondem retirar a melhor. medicação. Não, e que conseguem evoluir, que a gente consegue visualizar. A criança evolui, parece que de uma sessão para outra você tem que estar evoluindo lá, mudando o prognóstico, mudando as propostas. Porque você vê a fluidez do tratamento. Parece que não tem algo impedindo. Esse comportamento da criança de estar irritada, de estar nervosa, né? A gente sabe que tem todo um contexto por trás. Mas imagina algo digestivo te incomodando, te atrapalhando. É a mesma coisa que eu falo para vocês quando a gente tem questões sensoriais graves da criança incomodando Sim. também. É a mesma base, né? É o mesmo comportamento que ela manifesta. Então, eu acho que esse olhar, ele é fundamental. E eu vejo isso no meu dia a dia com essas crianças. São as crianças que a gente tem melhor prognóstico, sem dúvida. Nenhuma, assim. Eu falo isso de consciência limpa para vocês nessa noite. Ai, gente, vocês podem ver que eu tô emocionada. É para ficar mesmo, porque é de coração, é verdadeiro. E tudo que a gente faz, estar aqui hoje, o trabalho que a gente empenha, o estudo que a gente faz, a exposição que a gente faz, que não é fácil. Quem está do lado de cá que consegue entender tudo isso. A exposição que a gente faz, a vida que a gente dedica em torno do autismo, em torno desses pacientes, a gente faz de coração, é para ver resultados. É esperando por resultados. Então, esse momento é o mais lindo de todos, é o mais gratificante de todos, não tem nada que paga. Então, é para estar feliz mesmo. Isso é verdade, assim, os feedbacks É para se orgulhar. Recebe, é das mães, assim, as mães todas têm meu contato, eu tenho 1 milhão de conversas com as mães. É a Barbie dos pacientes, vocês não estão entendendo. É foto de cocô, de tudo, gente, que vocês pensarem. Mas... E ela participa dos grupos, viu? Ela participa dos grupos. Tem horas que eu fico louca, mas tudo bem. Assim, eu sempre falo que ter a responsabilidade de ter uma criança nas mãos é algo que exige muita... É algo que exige muito de nós, assim, Muito, né? saber que você pode salvar o futuro de uma criança é algo de um peso tão importante. Saber que você pode fazer com que essa criança seja alfabetizada, que ela consiga... Nem agora você não vai me fazer chorar, não. Já tá... Né? Que ela seja alfabetizada, que ela fale. Assim, eu falo assim, gente, eu não quero curar, apesar de já ter visto polêmica, já vi. Obviamente a depender da causa. Mas assim, quando você melhora o mínimo, a criança não fica agitada, ela não pula, ela não bate, ela não morde, ou ela senta para comer, ou ela dorme bem. Gente, isso já é um ganho gigantesco, porque se ela tá assim, quando ela for para tia Amanda, quando ela for para outra tia, ela vai conseguir absorver a terapia. Quer ler algumas coisinhas, né? Ela vai absorver a terapia, ela vai conseguir prestar atenção, repetir em casa, repetir 1, 2, 3, 50 vezes. Mas uma criança que está com o cérebro inflamado, doente, agitada, gente, ela não vai aprender nada. E aí o pai fica naquela agonia, porque ele sempre lê que terapia é que tem efeito, mas ele fala, doutora, eu estou fazendo tudo que já me disseram e eu não vejo o efeito, e eu tô mal. E os pais começam a desestimular, a desistir, a ficarem doidos. E eu falo, se eu não... Inclusive, a maior parte dos meus meninos, eu também trato os pais. Porque se os pais não estão bem, nada Fundamental. Nada Fundamental. vai pra frente. Porque eu falo, os pais são os principais terapeutas dos pacientes. São os principais.
Não adianta você delegar isso para os profissionais. Os profissionais te orientam, te auxiliam, te incentivam, te capacitam, mas os pais são os principais terapeutas dos filhos. E é por isso que nós estamos aqui, né? Para trabalhar essa Claro. conscientização para esses pais, né? Que estão nos ouvindo nessa noite, que nos escutam todos os dias, que nos acompanham através das redes sociais, que buscam por essas informações. Porque são eles que estão com essas crianças 24 horas de verdade. Eu acho que o que a gente faz, com todo esse desejo, com todo esse amor, ainda é tão pouquinho diante deles que estão ali todos os dias. Sim. Então, se a gente pode empoderar, se a gente pode oferecer repertório, condições, o nosso potencial aumenta muito mais. Por exemplo, um caso muito básico. Eu tenho uma autista, e baseado nessa questão alimentar que nós tocamos hoje, né? Quando eu fui investigar como que era essa rotina, a mãe não fazia nenhuma refeição em casa, ela comprava todas as refeições. Quando ela dava, era um horário conturbado, não era ela que administrava a comida para a criança, era uma babá. E o que isso gera? Assim, né? Inclusive, não só para o autista, para qualquer criança. Gente, a criança, ela precisa ter o visual. A criança que vê a comida chegando, mas ela não vê de onde veio, ela fala assim, cara, de onde veio essa comida? Ela veio o quê? Do espaço? Então, a criança precisa ter na sua casa a rotina de ter panelas no fogão, de ter comida em cima da mesa, de todo mundo colocando o alimento no seu prato. Ela precisa ter Eu esse falei recurso isso no visual. comecinho agora, no comecinho antes de você entrar, eu dei justamente essas dicas. Pegar, cheirar, sentir, encostar, ver a mãe comer, ter essa experiência. A Tati, que está aqui acompanhando a gente, do Renasci no Azul, ela vive postando. A Maria Clara tá com a gente aqui. A Tati está acompanhando a gente aí. A Tati, a Tati aproveitou as férias para fazer uma rotina alimentar com a Maria Clara, tipo, a Maria Clara para preparar os alimentos com ela. Isso é perfeito, gente. Isso é perfeito. Gente, você quer algo melhor? Levar a criança para o supermercado, gente. Trabalha habilidade social enquanto isso. Né? Para escolher os alimentos. Né? Isso. Obviamente, cada estágio desse exige um nível de desenvolvimento, né? No caso, que é o caso da Clarinha, né? Nós estamos muito avançada. Mas, assim, o básico, gente, deixa essa criança comer em casa, prepare o alimento, chame ela para fazer, sei lá, nem seja lavar alguma coisa. Vai expondo ela aos pouquinhos. Doutora, não, nem que você dê ajuda física total. Nem que dê ajuda física total. Pegou, colocou o cheiro, chegou perto do nariz, sentiu a textura na mão. Já é um ganho. Né? Sentiu o formato, já é um ganho. Já é um ganho. Muriele, nós temos pouquíssimo tempo. Ai, meu Deus. Nós temos só 2 perguntinhas, são elogios, e eu já agradeço muito. Ei, cadê ela? Sumiu. Pede para solicitar de novo, por favor. Ó, temos pouquíssimo tempo, vou lendo aqui já, enquanto você entra de novo. Só 2 perguntinhas que fizeram aqui pra gente, que foram mais recorrentes. Tá me ouvindo? Não, peraí, foi só você falar que o tempo estava acabando que... Caiu. Tá me ouvindo? Agora eu tô. Leite de soja faz mal? Gente, não é que faz mal. 2 minutinhos que nós temos, amor. Soja, assim, se você for tirar o leite de vaca do seu filho, número 1, se você for tirar, coloque outra coisa. Coloca comida para essa criança, coloca fruta, ovos. O que eu falo para os meus pacientes? Seu filho quer comer arroz, feijão e carne, deixa ele comer arroz, feijão e carne no almoço. No lanche, deixa. Vai, mistura as verduras, vai incrementando, mas não fica com esse negócio de tem que ser pão e leite no café da manhã. Outra pão de queijo à coisa, tarde. quais as principais vitaminas? Estou falando do leite de soja, sem leite de soja. Soja tem muito agrotóxico, ela é inflamatória, ela inclusive tem um derivado opioide na sua composição. Então, se for para tirar leite, não é leite de soja. Tá, ótimo. Quais as principais vitaminas oferecer para as crianças? Gente, se cair, a gente volta rapidinho só para encerrar, tá bom? Fiquem na paz. Pode ser, Muriele? Pode, super. Então tá bom. Quais as principais vitaminas oferecer para as crianças? Ai, meu Deus. Basicamente, assim...
Voltamos, voltamos, voltamos. Gente, um tanto de comentário elogiando. Muito obrigada a todo mundo, de coração. Esse semestre nós vamos arrasar com essas lives, viu? Nós vamos bombar com essas lives agora esse semestre. Essa é só a primeira. Vamos só esperar a Murielle solicitar aqui de novo, que ela estava falando pra gente a respeito das principais vitaminas. Vamos, amiga, solicita aí de novo. Aê! Vamos ver. Aê! Pronto! Deixa eu te falar. Muitos comentários de elogios, falando que a live tá maravilhosa. Muita gente gostando, viu? Que bom, Valeu. que bom. Essa é a nossa intenção, né? Despertar as pessoas para um olhar diferente. Isso. Vitaminas, bora. Ok, então assim, para a gente começar a pensar em vitamina, a gente tem que, obviamente, fazer exames para ver se existe uma justificativa. Assim, número um, ver se aquele paciente tem clínica de deficiência de vitamina. Então, existem sim alguns sinais que nos mostram que existem algumas vitaminas faltando. Obviamente, quem vai fazer isso, o próprio Nutri também. Cada vez. Cadê a fonte de bateria? O próprio Nutri também pode, né? Examinando essa criança, vendo a história, avaliando os sintomas, identificar quais possíveis vitaminas estão faltando. Nosso segundo recurso, solicitar exames. Nós podemos solicitar alguns exames. O que acontece com as vitaminas que a gente pede assim no Brasil, né? Elas vêm com o valor da vitamina que está no sangue. Mas o que é interessante para nós é a vitamina que está dentro da célula. Então, muitas vezes a vitamina que a gente pede é a que está no sangue e está normal. Mas a gente sabe pela clínica que a vitamina que deveria estar dentro da célula está baixa. Então, o exame que faz no Brasil para nós não tem efeito nenhum. Não adianta, não é importante para a gente prescrever vitaminas. Outra coisa importante que requer mais vitaminas é quando a gente sabe que essa criança tem uma dificuldade em fazer limpeza, em fazer detox. Porque aí esse fígado precisa realmente de muito mais nutrientes para ele conseguir funcionar. Então, assim, importantíssimas. Vitamina C, vitamina B12, ácido fólico. Mas aí, atenção. B12 e ácido fólico sempre nas formas ativas. Isso por quê? Nós temos pacientes, inclusive grande parte da população, que tem mutação no gene que faz a ativação do ácido fólico em metilfolato, que é o que é importante. Se você tem mutação nesse gene, não adianta você tomar ácido fólico. Você vai continuar com deficiência, você precisa do metil. E aí, obviamente, quem vai prescrever isso para você, médico, Nutri, a gente vai pedir exames para ver se você realmente tem essa deficiência. Vitamina D, importantíssima. Por quê? Não é só para osso, para cálcio? Não, gente. Vitamina D é um imunomodulador. É como se ela fosse um mensageiro que conversa com todas as células. Vitamina D baixa, obviamente, vai ter não só cálcio, outros problemas. Minerais importantíssimos, zinco, selênio, magnésio, importantes, porque são minerais que estão relacionados tanto com a produção de neurotransmissores, dopamina, serotonina, quanto pela produção pela ativação das enzimas que fazem a produção de radicais livres. E aí a gente lembra que o autismo é uma questão inflamatória, então o aporte desses nutrientes é muito importante. Então, assim, na verdade tem uma infinidade de vitaminas, mas atenção, gente, muito cuidado com essas vitaminas compradas em farmácia, trazidas dos Estados Unidos. Às vezes você está gastando dinheiro à toa. Então, procure o médico, veja se esse realmente é importante. A maior parte das vitaminas que a gente compra são vitaminas com os minerais, nutrientes, na forma inativa. Então, para esse paciente também não adiantou nada. Então, assim, muitas vezes é melhor você ir ao médico, fazer uma fórmula, manipular nas formas ativas, do que ficar gastando seu dinheiro trazendo coisa de fora, que a vizinha trouxe, que não sei quem trouxe. Porque eu falo assim, autismo é tudo caro. Tudo no autismo é caro. Então, a gente tem que saber o que realmente é importante para aquele autista para eu conseguir investir. O que não for bom, eu vou tirar, porque eu não vou ficar gastando dinheiro à toa. Isso. Perfeito.
Eu tava Ó, olhando aqui. estão me pedindo indicação de Nutri, aqui em Goiânia, pelo menos, né? Gente, a Nutrifora, que eu tenho, inclusive, alguns pacientes em comum. Cláudia Marcelino, Gabriele Correia. Aqui em Goiânia, que eu confio, né? Que eu tenho mais contato. A Nara, né? Que é minha super parceirona. E conforme A Nara, ela tem no Connect também? a Nara tá no Connect. Inclusive, eu quero roubar Eu ela pra descobri perto isso de essa mim. semana. Eu descobri isso Jura? essa semana. Olha Um só. paciente em comum me contou. Eu falei, gente, eu vou lá. Gabriele é ótimo. Eu tô lá Então, também, assim, né? e assim, gente, qualquer dúvida, inclusive a doutora Etiele Machado, que é uma médica super ativa na questão de autismo, Maravilhosa. no Instagram dela tem um perfil de profissionais que estão capacitados para atender esses pacientes. Então, lá ela tem um perfil com um monte de nome de Nutri em vários lugares do Brasil, certo? Pode procurar lá, que ela tem essas indicações para facilitar a vida de vocês. Gente, só agradecer vocês mais uma vez pela confiança. Em primeiro lugar, agradecer a doutora Muriele pelo carinho, pela confiança, pela disponibilidade, pela nobreza de estar com a gente nessa noite, por esse coração gigantesco que ela tem. Eu acredito que quando a gente faz algo com amor, com vontade, com paixão, não é trabalho, é realização. É por isso que a gente faz tão bem feito, com tanta vontade, com tanto desejo, e ultrapassa tantas barreiras, e os resultados são assim, incríveis quanto os resultados dessa mulher. Então, muito obrigada, de verdade. Imagina, eu que agradeço. Uma amiga, Sempre, e a gente vai se unindo para ajudar essas crianças. Sim, sim. Pode falar. A nossa intenção é fazer cada vez mais, né? Assim, gente, a minha intenção aqui, inclusive, não é roubar o espaço de ninguém, porque eu acho que, inclusive, tem espaço para todo mundo mostrar o seu trabalho. Com certeza. Até porque todo mundo está nessa onda, é para ajudar nossas crianças, né? Eu falo que, para mim, uma autista é uma criança que está presa num corpo. Eu olho para eles, eu sinto que eles querem olhar para mim, que eles querem falar, parece que está na ponta da língua e não sai. Eu quero tirar essa criança daí de dentro, desse corpo que está travado. E ela sai, né? Graças a Deus ela sai. Alguma coisa sai, né? Alguma coisa sai. Então, que a gente faça mais. A gente está aqui para realmente disseminar o conhecimento, fazer com que as pessoas tenham uma vida mais saudável. Até porque, gente, essas coisas que a gente falou aqui agora não são só para criança, não, tá? Eu tenho tido muitos adultos com depressão, com ansiedade, com fibromialgia, todos relacionados inicialmente ao que se come. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nosso corpo é uma máquina. O que você come é o combustível dessa máquina. Como é que você quer que ele funcione com combustível ruim? Como é que uma criança que tem déficits, você quer que ela funcione com esse combustível que você dê? Outra coisa importante, as mães aqui, algumas já devem saber de dieta sem glúten, sem caseína. E a grande dúvida delas é, doutora, mas se eu não estou dando isso, será que meu filho vai ter deficiência? Será que ele vai ficar desnutrido? O que eu quero te dizer ele vai ficar saudável. Porque isso, verdade, glúten, leite, gente, sinceramente, não vai fazer falta nenhuma. Não vai fazer. Até porque quando você tira, essa criança vai abrir o paladar para experimentar principalmente o quê? Verduras, frutas. Essa coisa de pirâmide alimentar que colocaram lá embaixo, que a base era pão, grãos, nananana, está tudo errado. Isso foi alguém que enfiou na nossa cabeça. Os estudos estão mudando. Gente, a base da nossa... conversa comigo. A base da nossa alimentação, na verdade, deve ser de verduras. Verduras. Não é carboidrato, não é pão, não é glúten. Então, se você já está em dieta, não se preocupe, você não vai deixar seu filho desnutrido. Ele vai ficar mais saudável. Certeza. Que bom. Gente, quanta coisa para a gente aprender junto, né? É por isso que é tão importante essa união, essa força. E eu costumo dizer que são nas atividades simples do dia a dia que a vida acontece. Então, são nessas atividades, nessas ações, nessas rotinas que a gente assume, nessas atitudes simples do que a gente toma no dia a dia que a vida acontece. E eu acho que isso é a base para tudo.
para tudo que a gente espera. Se a gente espera uma evolução grande de uma criança, a gente tem que começar plantando, a gente tem que começar pelo pequenininho, pelo aquilo que a gente consegue, pelo aquilo que está ao nosso alcance, mas desejando algo maior, esperando por algo maior, né? Mandinha, Então é isso. Pode falar, amor. eu vou fazer só mais um negocinho, desculpa. Por favor. Mas é porque, inclusive, foi uma problemática do consultório hoje. O que eu falo para as mães que já estão em dieta, que já estão com Nutri, já está tudo acertado. O primeiro erro que elas cometem é tirar o glúten e a caseína e começarem a fazer os alimentos sem glúten. Aí vai naquelas lojas de produto natural Compra e tudo. gasta horrores e compra tudo sem glúten. Vou te contar um negócio, não vai resolver. Por quê? Apesar de ser sem glúten, aquilo ali são produtos industrializados. São farináceos de qualquer forma. Ali eu tenho fécula de batata, farinha de mandioca, farinha de arroz, farinha de grão de bico. E, infelizmente, gente, o acondicionamento das farinhas no Brasil é um nojo. Então, se é farinha, a grande quantidade de ter fungo, e aí, atenção, mamães, fungo em autista não combina. Dá muito sintoma, inclusive andar na pontinha dos pés é uma das causas, muito fungo no intestino. Então, se você parou de comer glúten, mas você exagerou nos farináceos, esse sem glúten, você está colocando fungo e inseto todos os dias no intestino do seu filho. Ele vai ter, sim, problemas também comportamentais, por conta dessa alteração da microbiota. Aí a gente entra naquela questão do eixo intestino-cérebro. Então, assim, muito cuidado, tá? Obviamente, tem a orientação do médico, de um Nutri, para você saber em quais alimentos realmente vale a pena investir. De novo, tem que saber gastar o dinheiro, porque a gente sabe que tudo é caro. Então, é importante saber até com o que você vai gastar. Ótima observação. E uma coisa muito importante que você falou, e que eu queria acentuar, amiga, é sobre procurar um profissional que está... Ou então ir atrás daquele profissional que você deseja, procurar uma ajuda para o seu caso. O que a gente está fazendo aqui é orientando, né? É passando uma informação, é conhecimento. Mas nós não estamos substituindo, né, aquela investigação mais específica, aquele atendimento que tem que ser feito com a sua criança, para suas necessidades, para suas atividades básicas de vida diária, para sua rotina, para sua individualidade, tá bom? Então, procure aí um profissional que esteja perto de você, que você conhece, que você confia, para que esse atendimento seja efetivamente realizado e que realmente surja resultados, né? Sim, com certeza. Acho que é isso. Muitos comentários agradecendo, muitos comentários lindos, lindos, emocionantes. Eu só tenho mesmo que agradecer. Eu recebi carinho de todo mundo esses dias. Eu não posso deixar de comentar. Muito obrigada por toda a força, por todo o apoio que eu tenho recebido. E entendedores entenderão. É maravilhosa também. Bom. É isso. Muriel, muito obrigada, amiga. Imagina, gente, desculpa o atraso. De coração. Eu espero que, Tá apesar bom? do pouco tempo, eu tenha conseguido dar algumas informações. Eu atendo aqui em Goiânia, então aí quem quiser enfim, trabalho, eu estou disponível, tá? Eu amo o que eu faço, ela no eu não Instagram. faria outra coisa na minha vida. Sigam no Instagram, que lá a gente tem mais informações também mais específicas, tá bom? Sim, eu não consigo ficar postando muita coisa, mas eu tento aos pouquinhos e fazendo algumas coisas sim, viu? E a intenção é cada vez fazer mais. Obrigada pela oportunidade, Amandinha, de estar aqui e conte sempre comigo. Obrigada. Estamos juntas! juntas. E muito feliz por essa rede, por esses profissionais que a gente tem conseguido cada vez mais, né? Obrigada! Gente, nossa próxima live da próxima quarta-feira vai ser sobre óleos essenciais. Tá bom? Vou falar um pouquinho sobre isso de novo? Vem comigo, tá bom? Vou divulgar, vou falando para vocês e tem muita coisa ainda pela frente. Se vocês quiserem, pode me mandando no direct quais temas vocês querem.
para a gente poder andar e conversar mais e ir trazendo mais informações para vocês, tá? Muito obrigada, muito boa noite. Fiquem todos com Deus. Um abraço de urso nos meus pequenos. Obrigada, amiga. Beijo. Boa noite. Obrigada Tchau, para vocês tchau. Fiquem também. com Deus. Tchau. Até.